Olá, amigos. Este é mais um momento Oficina de Emoções. Hoje vamos falar para aquelas pessoas que vivem carregando sentimentos de culpa e não conseguem superar certas situações que fizeram ou deixaram de fazer. Algumas pessoas conversam comigo e dizem assim: "Ai, se eu soubesse, eu poderia ter feito diferente. Hoje eu me sinto tão culpada." E assim as pessoas elas vão observando a sua experiência do passado, observando os seus desacertos, numa angústia que com o tempo se transforma numa sensação de culpa muito grande. E essa sensação de culpa, por mais que a pessoa ela tente superar, pode sim dar impacto na parte física, na parte emocional, nos relacionamentos, no momento presente, do aqui e do agora. Isso porque o nosso inconsciente faz manobras para, inclusive, nos autopunir. Então, é importante observar e encarar com clareza, sem subterfúgios, sem vergonha, sem evitar sofrimento emocional. Sim, porque muitas vezes nós, quando vamos nos lembrar de certas coisas que nos sentimos culpados, nós sentimos também aquela dor emocional, né? Então é importante primeiro entrar dentro da nossa história e observar exatamente o que nós nos sentimos culpados e a partir dali fazer uma compreensão diferente, uma leitura dos fatos diferente. Primeira coisa que precisamos pensar é que aquela pessoa que praticou alguma coisa, ou deixou de praticar alguma coisa, ou fez uma escolha equivocada, sei lá, aquela pessoa que praticou aquilo que nós nos sentimos culpados, né? Que somos nós, mas aquela pessoa no passado, ela é diferente da pessoa que hoje nós somos no aqui e no agora. O tempo passa, o tempo nos dá maturidade, a experiência nos acrescenta lições de vida. E na vida, os erros eles podem se transformar em lições, mas também eles podem se transformar em culpa. E essa culpa, ela pode gerar bloqueios emocionais, doenças psicossomáticas, baixa autoimagem, baixa autossegurança, baixa autoestima, uma sensação de que agora não tem mais nada a fazer. E isso é terrível, isso é terrível. É importante, sim, observar a nossa história, encarando aquelas situações em que nós nos equivocamos, erramos, e pensarmos que naquela época era o que nós tínhamos. Naquela época, a nossa cabeça era daquele jeito, a nossa forma de pensar era totalmente diferente do que hoje nós pensamos. Naquela época, a pessoa que agiu daquela maneira era uma outra pessoa. Era imatura, não tinha passado por certas experiências que fez com que essa pessoa mudasse, não é? E que hoje nós chegamos aonde nós podemos olhar para a história e pensar mesmo que poderia ter feito diferente, né? A ponto de nos sentirmos culpados. Então, só o sentimento de culpa já também é algo positivo, no sentido de que nós estamos admitindo que nós erramos, admitindo que nós sofremos com aquilo ali. É um sofrimento emocional, nos sentimos culpados, mas dentro disso está o enxergar que nós poderíamos ter sido uma pessoa melhor, que nós não deveríamos ter feito ou deixado de fazer, né? Então isso é muito bom. Pensando por esse lado, houve um crescimento emocional, houve um desabrochar, houve um despertar. Mas também para haver esse crescimento emocional, haver esse despertar, essa pessoa precisou ter passado por tudo aquilo que ela passou, não é? Então, é importante imaginar que
aquele excremento que ninguém quer, que suja, que fede, não é? Que não serve para ninguém, que muita gente despreza. Aquele excremento, depois de um tempo, ele é desidratado. E aí ele se transforma em adubo. E é disso que se trata. As nossas culpas, a sua culpa, as suas culpas. Pensem dessa maneira. Imaginem que, na época, aquilo dali você fez com a outra maturidade, com a outra cabeça, que hoje você não faria. Mas que naquela época prejudicou a muita gente, prejudicou a você, né? Ou logo depois veio a prejudicar, e que nós podemos comparar isso como um excremento, né? Um excremento de boi, de cavalo, de cachorro, não é? Um excremento humano, um excremento que, depois de um certo tempo, vai se desidratando com o calor, com o vento. O tempo é o melhor remédio, não é? Oh, coisa maravilhosa é o tempo. E esse tempo vai desidratando esse excremento. Ou seja, o tempo vai desidratando as nossas falhas, as nossas faltas, os nossos equívocos, os nossos desacertos. O tempo vai criando uma nova maneira de enxergar a vida e de repente nos deparamos com aquilo dali, agora não como um motivo de choro, de angústia, não, mas agora como um motivo de sermos uma pessoa diferente, porque já erramos, de podermos fazer diferente, porque já passamos por coisas que agora nós podemos sim fazer novas escolhas. Então é assim, é disso que se trata. Na vida não existem erros, existem lições. Pequenos erros, pequenas lições. Grandes erros, grandes lições. E se você é uma dessas pessoas que vive abaixo da culpa, né? A culpa vem acima de você e a todo momento você está relembrando situações, se cobrando, se massacrando. Não faça mais isso. Isso não é de Deus. Isso é o inimigo de Deus que usa exatamente da nossa consciência, que agora é mais clara, para que a gente não possa progredir, para que a gente viva debaixo dessa culpa. E se você for católico, procure um padre, se confesse. Antes de fazer a confissão, escreva alguma coisa, resuma isso e fale para o padre. E veja que naquele momento, aquele padre é Jesus. E você está falando para Jesus, dizendo: meu Jesus, olha, fiz isso, mas agora eu estou colocando tudo isso aí nas tuas mãos. Eu quero fechar um capítulo da minha vida, ser uma nova criatura. Olha que coisa linda. E assim ficamos por aqui. Quer saber mais sobre o nosso trabalho? Acesse o site casademaria.org.br. Até a próxima, com a graça de Deus.